Olá, tô de volta e hoje eu venho trazer uma palavra muito abençoada para vocês. Vocês têm passado por problemas? Têm se deparado com uma situação que parece ser impossível? Então vem comigo que eu vou te dar uma dica de como você... Bom, primeiramente eu quero falar um pouquinho de algo que aconteceu comigo, de uma experiência que eu tive e pude vencer. Nos meus 17 anos eu tive um cisto no meu ovário e fiz tratamento, né? Depois de um ano fui curada e depois eu descobri outras coisas e sim, sempre eu tive alguma enfermidade nos meus hormônios, né? Assim, relaciona assim a hormônios, assim, sempre tive alguma enfermidade, sempre tive enferma nessa questão. E acho que eu tinha 23 anos, o médico me disse que, porque eu já estava passando muito mal, né, e eu não sabia o que era, como eu moro no Japão, não entendo muito a língua, né, nesse dia eu levei uma amiga minha que fala bem a língua e ela pode me explicar melhor pro médico, e o médico também traduziu o que o médico falava para mim. E o médico me disse, né, você não conseguirá ter filho de forma natural. Se você quiser ter filho, você vai ter que fazer um tratamento. E saindo dali, eu não fiquei assim, abatida. Eu cheguei em casa, orei ao Senhor e falei, Pai, eu não aceito essa palavra que o médico deu a mim. Eu acredito no Senhor, né? E vou esperar no Senhor, que no tempo do Senhor eu sim terei filho e de forma natural. Não vou fazer nenhum tratamento, porque eu creio que o Senhor vai me dar filhos. E passando os anos, né, não fiquei abatida, não fiquei chorando, ai Deus, eu quero ter filho, nunca fiz isso. Nunca fiquei chorando nos quartos, não recebi essa palavra pra mim. Eu sei que o médico me disse que a situação natural é que eu não podia, mas eu acreditei no Senhor e eu esperei em Deus. E olha, eu vi muitas vezes Deus trazendo pessoas para orar por mim. Vi muitas vezes Deus fazendo coisas incríveis a respeito disso. Até teve uma vez que eu estava muito doente por causa disso. Eu não estava conseguindo ficar de pé. Eu me sentia muito mal, eu tinha muita tontura. Eu não tinha, parece que força nem para respirar. Não conseguia nem falar direito. E nesse dia eu lembro que eu estava escalada para cuidar das crianças na igreja. E eu lembro que nesse dia eu não estava conseguindo. Eu cheguei na igreja dessa forma, tremendo. Meu marido falou, não vai, você está passando mal. Eu falei, não, eu vou receber a cura, eu vou sair de lá bem. Eu tenho fé. E fui tremendo, cheguei lá, dei aula para as crianças sentadas. E no meio dessa aula vieram me chamar, né? Os pastores estavam me chamando. E quando eu fui lá, onde que estava tendo um evento da igreja, que eu não lembro o que era, eles tinham parado um evento para me chamar, para orar comigo a respeito disso, né? E profetizar sobre mim que eu teria um filho, né? Foi algo tão lindo, eu saí dali sem nenhuma tremedeira, sem nenhuma tontura, me sentindo super bem, curada, ainda com uma palavra de bênção na minha vida, né? Me sentindo tão amada por Deus. E passado alguns anos, né, uma irmã me chamou e falou, eu tive um sonho, né, eu tive uma visão, Deus me deu uma visão, eu via Jesus me levando dentro do seu útero e lá ele me mostrava um bebê. E passou 2 semanas dessa visão, eu descobri que eu estava grávida. E por que eu estou te falando isso? Porque essa é uma vitória que eu tive no Senhor. Quando esse problema chegou a mim, pra mim é um gigante, eu era jovem, né? Toda mulher casada quer ter filhos, né? Eu imagino. E eu era jovem, era um gigante pra mim, né? Você descobrir, você não vai poder ter filho de forma natural. É um gigante, é uma batalha, né? E o que eu fiz? Como que eu me posicionei diante disso? Eu elevei os meus olhos para o Senhor, porque como diz a palavra do Senhor, eu levo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. E eu esperei no Senhor, eu não tive pressa, eu não tive desespero, eu confiei em Deus, eu coloquei totalmente a minha confiança em Deus e eu vi Ele cuidando de cada detalhe, usando muitas pessoas para orar por mim. Sempre eu estava na igreja, vinha pessoas, colocavam a mão na minha barriga,
meu útero, né? E oravam por mim, vidas ali buscando por mim, chorando por mim, querendo ver a gente ter vitória nisso. Então isso foi maravilhoso para mim. E essa é a dica que eu deixo para você. Quando você se deparar com um problema que você pensa que é difícil, que você não vai dar conta, que parece que é o fim, né? Se coloca diante do Senhor. Leva os seus olhos para o alto. Olhe para o Senhor e fala: Senhor, eu confio no Senhor, né? Esse problema é grande para mim, mas o Senhor é maior que qualquer problema. E o poder do Senhor é maior do que qualquer situação, seja enfermidade, seja problemas da empresa, seja o que for. O que se deparar diante do Senhor, seja problema na família, né? Nós nos deparamos na nossa vida diante de tantas coisas, né? Tantos imprevistos que aparecem nas nossas vidas, mas não deixe isso te parar. Pelo contrário, deixa Deus te mostrar a glória dele. Em meio a todo o caos, Deus nos mostra que Ele cuida e que Ele prepara o melhor. Hoje eu tenho um filho que é uma bênção, né? Tenho esse privilégio de ser mãe e ainda, vocês não sabem, né? Estava lá cultuando o Senhor, na verdade eu estava servindo de novo, estava na salinha das crianças e tinha vindo um pastor do Brasil nesse dia. Me mandaram chamar novamente. E cheguei lá, o que aconteceu? Esse pastor falou, ele não me conhecia, a primeira vez que ele tinha vindo. Ele veio do Brasil para ministrar lá. E ele falou pra mim: esse filho que você tá esperando, eu tava de barrigão. Foi o Senhor quem te deu, né? Foi um milagre. E Deus fala pra mim te dizer que não vai demorar muito, Ele vai te dar outro, né? Que logo virá outro. Olha só como que Deus é maravilhoso, irmãos. Quando a gente confia nele, quando a gente coloca os nossos problemas diante dele e olha pra ele e fala: eu confio. Eu tenho medo, eu tenho dificuldades, tenho fraquezas, mas eu quero confiar. Deus surpreende, gente. Deus faz coisas inacreditáveis. Por isso, essa dica vai para muitas mulheres, porque hoje em dia muitas mulheres estão com esses problemas de não conseguir ter filhos, né? Também, como eu. Mas não se desespere. Você que está diante de um problema, não se desespere. Quando a gente se desespera, a gente mostra que a gente não tem fé. Quando a gente vai para o Senhor e fala: não, eu tenho um problema grande, mas eu tenho fé que o Senhor vai me ajudar e eu vou esperar no Senhor que eu vou ter vitória. Além de você ter a vitória, porque Deus nos garante a vitória, além disso você vai ter experiências incríveis, vai ter um testemunho maravilhoso, você vai se tornar mais forte na fé, né? E vai ser bênção para outras pessoas, como eu estou sendo para vocês, eu tenho certeza. Amém? Então essa fica a dica para você. Diante de um problema, não se desespere. Vá para o Senhor. Ele vai te dar vitória, vai te dar experiências, vai te fazer mais forte na fé, né? Mais sábio. Deus é bom, gente. Deus é bom. Deus abençoe cada um de vocês. E não se esqueçam, vocês estão sendo abençoados com essas palavras. Compartilhe com alguém. Talvez alguém esteja passando por uma situação difícil, né? E essa palavra pode ser chave para essa pessoa. Pode ajudar ela a ir para o lugar certo, buscar no lugar certo. Jesus é a nossa fonte de vitória, a nossa fonte de bênção, a nossa fonte de vida. E Ele tem isso para todos nós. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um beijo, um abraço. Que Deus sempre guarde a cada um de vocês e os faça vencer. Que o dia a dia de vocês, todos os dias das suas vidas, vocês possam ver Jesus sempre na vida de vocês. Amém? Deus abençoe.